nossa casa, nosso meio ambiente, nossa fé. Boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo, sempre com respeito. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta? Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade, menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. O cálice que protege a nossa casa, que protege a nossa terra. Hoje o nosso entrevistado é Dom Vicente de Paula Ferreira. Dom Vicente é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com estágio pós-doutoral em Teologia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. É graduado em Filosofia também pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em Teologia pela FAGE. Autor de várias obras, que escreve tão belo. Integrante da Sociedade de Estudos Psicanalíticos de Juiz de Fora. Foi formador de estudantes redentoristas de teologia em Belo Horizonte. E ele atualmente participa do Comitê Gestor da Mitra Arquidiocesana, importantíssima COGEM, e também acompanha o Vicariato Episcopal para a Ação Missionária. É o bispo referencial para o Secretariado Arquidiocesano da Vida Consagrada, Secretariado Arquidiocesano da Juventude, e para o Serviço de Animação Vocacional. Também acompanha o setor de publicações da Comissão de Subsídios. Dom Vicente, a sua bênção. Bem-vindo. Olá, Jairo. Estamos aí no contraponto. No contraponto. E no questionamento, que é o que o programa foi feito. Como nos afastarmos, como afastar tantas pessoas que agora sentem que a serra tem a grande possibilidade de mais uma cava de mina. Uhum. Nunca se queimou tanto. Já se fez tanto carnaval no ano passado, no anterior, mas nunca se queimou tanto a Amazônia quanto em 2022. O que está acontecendo, Dom Vicente? Primeiramente, é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, Obrigado. Jairo. Obrigado. E você que nos acompanha pela TV Horizonte, esse programa Contraponto, que é uma chamada de atenção para as questões mais importantes da nossa sociedade, do planeta. É a pergunta que Laudato Si faz, é essa pergunta aí, o que está acontecendo com a nossa casa comum. Uhum. Eu penso que nós estamos compreendendo que é um sistema de vida no planeta, que a gente chama de capitalismo, né, ou de neoliberalismo, que tem chegado a esses índices de destruição tão altos, que aí gera isso que você acabou de dizer. Devastação, desmatamento, poluição do ar, também as tragédias ambientais, verdadeiros crimes que acontecem conosco no Brasil, no mundo. Então, primeiro essa tomada de consciência de que o que está acontecendo com o nosso planeta tem raízes humanas, é de responsabilidade do ser humano. Não é porque, às vezes, a pessoa mais simples pensa, porque Deus quis. Não, Deus quer que a gente cuida desse planeta como um jardim para a gente viver bem. O bem viver, jardim do bem viver. Mas aí quando entra o pecado, principalmente o acúmulo, a ganância, aí o ser humano troca Deus pelo ídolo do dinheiro, do poder. Você vê que a sociedade é cheia de pessoas vaidosas, homens que estão no poder, mais homens, né? Que se julgam acima do bem e do mal, acaba
deixando o nosso planeta ser destruído do jeito que ele está. Então, infelizmente, esse índice é científico, né? Sim, Dom Vicente. 2022 já superamos as queimadas e desmatamentos da Amazônia durante todo 2021. Sim, Olha aí. sim. Eu acho que as reuniões da ONU, elas têm sido conduzidas para cada vez menos importância. Me lembro muito bem de Gilberto Gil e Kofi Annan, lembra? Os dois tocando. Ali a gente viu um movimento do mundo todo junto e as pessoas em uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Madre Teresa de Calcutá lá discursando, Nelson Mandela. A surpresa gigante desse ano, no meio de setembro, foi quando Gustavo Petro, presidente eleito recentemente da Colômbia, veio colocar uma resposta muito clara para os americanos, em especial para os americanos, de que a guerra, a war on drugs, a guerra contra as drogas, enfatizada, Ronald Reagan, aquela coisa toda, de que essa guerra, que tem 40 anos mais ou menos, essa guerra não funcionou. Principalmente por uma questão de lógica. Vocês, americanos, quiseram lutar contra a floresta, destruir a floresta, dizer que a floresta abrigava as plantações e todo o processo. Vocês não quiseram trabalhar exatamente no que você colocou para a gente agora, Dom Vicente, na lógica capitalista que busca o tempo inteiro fazer com que as pessoas procurem o lucro, sem buscar o sentido, sem fazer o sentido. A droga, ela entra exatamente nesse lugar dessa sociedade. E aí, Gustavo Petro deixa muito claro, o que vocês querem, afinal de contas? Carvão? Cocaína? É isso que vocês querem? Queimar tudo? Cheirar tudo? A gente perdeu o sentido da vida, não sei. Ele deu um grito aí, mas é aquilo que você disse. Claro. Esses gritos, muitas vezes, parece que não estão sendo escutados, né? E ele fala, claro, perdemos a luta contra a questão das drogas e também na questão ambiental. Primeiro que a luta aí contra o narcotráfico está punindo só os pequenos. Sim, os pobres. Os grandes continuam se enriquecendo com as drogas. E o meio ambiente continua sendo devastado e nós estamos acompanhando isso cada dia mais. Então, assim, você fala da ONU, é uma organização importantíssima, só que as coisas que vêm como deliberações ou como cobranças parece que não são levadas a sério. E as grandes nações nos seus tratados também não cumprem. Questão climática, por exemplo. Então, é uma pena que os grandes líderes mundiais não tenham se esforçado, porque não se trata mais de um processo lento de mudança. A Terra está nos cobrando uma mudança urgente, rápida. E você vê que cada ano que se faz um tratado, ele é descumprido no outro ano, os recordes de devastação vão aumentando. Eu penso com clareza que o Brasil, por exemplo, na sua missão, o Brasil não tem uma vocação só local de país, mas ele tem uma vocação mundial. O Brasil é uma diversidade, uma biodiversidade que interfere em todo o nosso planeta. Nós temos uma responsabilidade muito grande de mudar o rumo dessa conversa, né? Tem que ser feito outro tipo de cobrança, ou de leis, ou de cumprimento até das leis. Mas a gente está vendo aí, recentemente, foram flexibilizadas tantas leis de proteções ambientais, né? Dom Vicente, o que é a barragem que rompe e ela não estraga apenas na imagem que nos assustou tanto? Pessoas da empresa ali num refeitório, debaixo da barragem. Trabalhadores e trabalhadoras. A barragem que avança e atravessa o corpo das pessoas, o corpo da cidade, o corpo do leito do rio. Dom Vicente, o que você escutou ao longo desses últimos anos? É uma ferida profunda, um trauma, e trauma, a característica dele é romper com esse tecido, seja subjetivo, da história de cada um, seja social, e ali foi um trauma
por assim dizer, se existe trauma completo ou incompleto, não sei, mas foi um trauma que atingiu as redes de significação das pessoas, das suas histórias pessoais, sua história coletiva, a sociedade, e a história do meio ambiente, a criação. Foi uma ruptura, uma invasão violenta, né? Um crime que atravessa de uma forma extremamente agressiva, matando imediatamente 272 pessoas e toda uma natureza, o rio, a floresta, os animais. Dom Vicente, como Então, foi ouvir as famílias, as pessoas? Então, esse grito, o Jairo, tem mais de 3 anos e meio que ele não é passado, ele é presente. Você vê que recentemente teve as pesquisas aí considerando o aumento do índice de suicídio, de consumo de ansiolíticos, as pessoas estão mais deprimidas, estão mais desencantadas, porque desde o rompimento há um impacto de um desencanto, de uma dor muito profunda, muito profunda. E, infelizmente, o nosso sistema capitalista, essa questão do lucro, só vê dinheiro, e como se o dinheiro fosse reparar as coisas, mas tem coisas que são irreparáveis. Nós precisaríamos de trabalhar com outros conceitos, que é o conceito de mudança sistêmica. Não adianta querer reparar essa dor tão profunda se a gente vai continuar agindo lá no território do mesmo jeito. Não se repara, outros crimes parece que é um crime continuado. Sim. Todos os dias acontece uma nova cena que remete a essa dor. Inclusive porque a justiça não foi feita ainda. Não tem ninguém julgado, não tem ninguém preso, não tem ninguém condenado. Nenhuma casa dada de volta. Não, desde e aí, 2015 mesmo também. que você dê a casa, já não é mais naquele espaço, porque tem espaços que foram destruídos enquanto lugares simbólicos. Não existe só o lugar geográfico. O lugar é simbólico, afetivo. A pessoa está ali com seus animais, com o seu conjunto, né, que é o habitat dela, o meio ambiente dela. Isso foi destruído para muita gente. Então você disse como é escutar uma ferida que sangra todos os dias. Eu inclusive escrevi a partir de um relato de uma experiência minha nesses anos, o Brumadinho 25 é todo dia. Eu conheço a expressão. 25 é todo dia, porque as coisas estão sempre sendo... É uma lama que vira e revira em nós. Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todos os índios em mais um leilão. Que país é esse? Que país é esse? A gente volta daqui a pouco. Olá, como vai? Vou indo. E você, tudo bem? Tudo bem. Eu vou indo correndo, pegar meu lugar no futuro. E você? Tudo bem. Eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Dom Vicente, em nossas elucubrações, quando a gente quer gritar porque a gente não concorda, a gente inverte esse versinho agora que eu li, de Paulinho da Viola, que diz assim: queimou de novo, né? Vai ter outro buraco, né? Vai ter outra barragem, né? Imagine Congonhas, 60 mil habitantes embaixo de uma barragem. O que é o símbolo, Dom Vicente, de estar com o corpo sagrado de Cristo na mão? Mas de antes, refletir com as pessoas pobres em Brumadinho, na Nossa Senhora do Rosário em Contagem, refletir sobre política, refletir sobre o sentido da política, para que isso que Paulinho da Viola diz, o tempo que corre e o buraco que surge. O que é esses dois pontos? A fé e a revolta. Eu penso que, assim, eu venho de uma realidade, você estava dizendo de simplicidade, eu nasci na roça, sou da roça, lá do interior do Espírito Santo, da Serra do Caparaó. Eu, desde 7 anos, fui para a roça com meu pai trabalhar, aprendi no suor do dia a dia. Eu sei muito bem o que é isso, de saber, de pensar assim, e amanhã, o que nós vamos colocar na mesa para comer? Depois eu fui para o seminário, fiz meu caminho como religioso. Então, para mim, sempre lá em casa, a fé esteve ligada à vida.
Meus pais me ensinaram esses valores profundos da existência. Não adianta ir na igreja e chegar cá fazer diferente. Então, quando eu me tornei padre e bispo, eu sempre olho na mesa da Eucaristia, o Cristo sacramental, do culto. Para mim é comungar com Ele, é ir para a vida e comungar com meus irmãos e ser fraterno, e ser amoroso. E toda vez que eu vejo e me deparo com uma violência do tamanho do rompimento de uma barragem ou de um político, seja ele qual for, que está violentando o seu povo, eu vejo que eu, como pastor, eu tenho que defender esse povo. Então, acho que há muita confusão quando a gente faz uma esquizofrenia, uma ruptura entre a mesa da Eucaristia e a mesa da vida. Como é que eu posso comungar tranquilamente aqui no centro, por exemplo, no Santuário de São José, e logo que eu saio ali, a rua está toda ocupada pelos moradores de rua. Se isso nem me incomoda, tem alguma coisa errada na comunhão de cá. Será que é Cristo mesmo que eu estou comungando? Porque Ele que diz dele mesmo, né, que eu vim para curar os de coração ferido, para dar esperança aos pobres. Ele que diz, dai-lhes vós mesmo de comer. Então eu vou me alimentar do Cristo amor na mesa da Eucaristia e depois passar pelo meu irmão e não me comprometer com isso. Então, eu descobri assim muito cedo, e hoje como bispo acho que a minha voz chega um pouquinho mais longe, de que ser cristão é assumir um jeito de viver. Não é só ir a uma igreja para rezar ou viver o culto lá na igreja, não. É um jeito de viver. É o reino de Deus, que é vida em abundância para todos. E esse reino de Deus está extremamente bagunçado, né, Jairo, hoje em dia, no Brasil ou no mundo inteiro. Quando você tem milhões e milhões de pessoas que não têm alimento, que não têm água, refugiados por guerra, por vaidade, por guerras absurdas, que deveriam não estar acontecendo. Se é que alguma guerra precisa de acontecer. Sim. Então, a minha voz política, que às vezes é confundida como é politiqueiro, é partidário, meu partido é o Evangelho. É Ele que diz que a gente tem que defender a vida para todos. Como eu posso ficar calado num território onde eu tenho o maior crime socioambiental da história do Brasil? Sim. E não vou falar nada? Em nome de qual fé? Aí você me colocou uma coisa importante. Pena que muitas vezes a religião e o cristianismo muito mais serve para alienar as pessoas e deixar esse império continuar maltratando as pessoas, do que para despertar a consciência. Consciência cidadã, consciência de cristãos que são, de vida para todos. E digo mais, e pena quando em nome desse cristianismo, desse Jesus, que não é Jesus, se é conivente com verdadeiras posturas de morte no Brasil e no mundo. Sim. Eu não concordo com isso, eu sou desajeitado mesmo, aí a voz vem, a indignação, né? O que é a dinâmica desse desrespeito que vincula o nome do Salvador no seu peito? Como vincular uma cobrança, Dom Vicente, com relação ao comportamento, com relação a uma correção, com relação a um Deus que defende a pátria ou algo desse tipo? E não faz o movimento de defesa exatamente da vida da pessoa que é pobre. Sim. É um descompasso, porque isso daí é uma coisa muito... é falso, é perverso. Não tem nada de Deus nessas posturas autoritárias, absolutas. Para começo de conversa, que o nosso Deus absoluto, que a gente chama de Pai, ele se tornou extremamente relacional. Ele se colocou como um coração rasgado de amor, portanto frágil, quenótico, esvaziado, serviço. A postura de Jesus de se curvar diante dos discípulos para lavar os pés é uma postura extremamente indefesa. Você pode agredir uma pessoa que está ajoelhada nos seus pés, não pode? Sim. É um Deus, então, totalmente que está ao nosso serviço, um Deus simples. Então, não há nenhuma justificativa, em se tratando de fé cristã, que justifique qualquer postura absolutista, vaidosa. Eu acho que a gente convive muitas vezes, quando mistura essa coisa da política Deus com o poder, é perigoso, que se chama teocracia, e vai virar verdade absoluta, poder absoluto, e nós cristãos não aceitamos isso. E quando isso está envolvido com uma lógica de liberdade, dizendo que as pessoas são livres, a gente precisa ser livre
Mas se você não tiver R$500 para entrar e comprar o ingresso, você fica do lado de fora. Não é uma liberdade falsa. Hoje nós não somos livres, inclusive porque a gente é controlado de muitas formas, pelos algoritmos, pelas redes, pelo meio de comunicação. E liberdade, se você não tem justiça, é uma liberdade falsa. Que liberdade os jovens têm hoje para escolher a sua profissão? Sim. Seu emprego, a sua vocação? Muitos são obrigados a fazer coisas que não querem para poder ter que ganhar um pequeno dinheiro para poder sustentar, ou às vezes nem tem o que ganhar. Então, liberdade supõe também a justiça social, a equidade, direitos de todos, a igualdade social. Por isso que esse discurso, muitas vezes, sobrecarrega sobre o pobre, aquele que é frágil, mais frágil, e em nome, não, mas ele foi livre, ele escolheu isso, ele escolheu a bandidagem, por exemplo. Será que nós também não somos responsáveis? Sim. Por conta de um sistema social que a gente criou, de exclusão, de violência. Como que a mesa de casa, que assiste o senhor, que nos assiste, pode ser a mesa que contempla um discurso de justiça, que chama a atenção da meninada para que eles possam, quem sabe, utilizar uma rede que vai gritar pelo meio ambiente? Dom Vicente, como que a mesa de casa pode fazer esse movimento? Olha, a mesa é um bom exemplo. Nós temos que, primeiro, fazer uma escolha por frequentar somente mesas de fraternidade. Tudo aquilo que gera ódio, você já começa dentro da sua casa, se proíbe. Aqui não vai brigar por causa de diferenças partidárias, aqui não vai ter violência, aqui não vai ter arma. Aqui essa mesa é a mesa do pão, é a mesa da palavra, é a mesa da cultura, mesa da música, mesa do bem-estar, do bem-viver, da comunhão. Então, frequentar essas mesas, isso pode começar dentro da nossa casa, claro, na nossa pequena mesa, e ir transformando isso em mesas na sociedade. Eu penso que nós estamos já numa grande travessia cultural, nós estamos num impasse, sabe? Ou a gente vai criar cada vez mais, viabilizar a nossa existência humana nessa terra por conta de posturas arrogantes, autoritárias, de grupos, de pessoas ou de grupos ou de nações, ou a gente vai transformar isso num grande banquete fraterno, que é o que Jesus quer de nós. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha ela pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Imensamente obrigado. Forte abraço, boa semana, juízo. Forte abraço.